Olá, minha gente, tudo bem? Bom, hoje vamos dar continuidade ao estudo de genética. A gente já estudou, né, primeira lei de Mendel e os conceitos básicos da genética. Hoje a gente vai estudar segunda lei de Mendel. O que fala a segunda lei de Mendel, né? Bom, só relembrando, né, que a gente já viu a primeira lei de Mendel. O Mendel, né, tem um pai da genética que é o Mendel, certo? Jacob Gregor Mendel, né? Ele decifrou, né, seus estudos a partir das ervilhas, né? Com as suas plantações e seus conhecimentos de agricultura, né? Ele conseguiu fazer plantações de várias gerações e observar, principalmente observar, né, os descendentes, né, os fatores, os alelos, como ele chamava, né, e a partir do seu trabalho, né, chegou à conclusão de como essas características eram passadas ao longo de várias gerações, tá certo? Então, a genética estuda a hereditariedade. E só relembrando, né, que Mendel criou a primeira lei de Mendel, que fala, né? A primeira lei de Mendel trabalha o quê? Uma característica só, certo? Então, qual a probabilidade de nascer com olhos azuis? Ou seja, a gente tá falando só de uma cor, não uma característica, que é a cor dos olhos, né? Qual a probabilidade de nascer mulata? A gente tá trabalhando somente uma característica, que é a cor da pele, certo? Então, primeira lei de Mendel, a gente trabalha com uma característica. Segunda lei de Mendel, a gente trabalha com duas características ou mais características, certo? Então, o que é que diz a primeira lei de Mendel, né? Toda característica, por exemplo, cor dos olhos, é condicionada por um par de fatores, ou seja, um par, né? Um do papai e um da mãe, que se separa, ou seja, é escolhido, né? Somente 50%, somente um, para formar os gametas. E depois volta a se combinar para formar um novo indivíduo. E isso é a primeira lei de Mendel, né? Ok, agora vamos lá para a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. O que quer dizer isso, gente? Bom, a segunda lei de Mendel, como eu já falei, é quando trabalha com duas ou mais características ao mesmo tempo e de forma independente. Uma característica não depende da outra, certo? Então, vamos aqui, ó. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente. Então, na hora que você vê numa questão independente, nem hesite em achar que seja outra coisa. É a segunda lei de Mendel, tá? O que ele diz, ó? Os fatores, alelos, que nós chamamos de gene, para duas ou mais características, se distribuam independentemente e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, durante a formação dos gametos e se combinam ao acaso. Gregor Mendel foi capaz de realizar essas afirmações após estudar dois caracteres ao mesmo tempo. Bom, muita gente confunde muito a segunda lei de Mendel com linkagem ou ligação gênica. Por isso, eu fiz aqui um esquema para a gente poder compreender melhor como é que o Mendel, como é que as características, duas ou mais características, era transmitido aos gametas, um independentemente do outro e ao mesmo tempo. Vamos aqui, vamos entender. Cadê minha canetinha? Pronto. Vamos imaginar, tá, que o Vzão, né, e o Vzinho está relacionado à cor, tá? O Vzão é verde, ou não, amarelo, que amarelo é dominante, amarelo, e o Vzinho é verde, tá bom? Então, o V está relacionado com a cor. E vamos imaginar que o Rzão e o Rzinho está relacionado à forma da semente, tá bom? A forma.
Então, eu tenho um Rzão para dizer que ela é rugosa. Uma semente rugosa é tipo uma semente de ameixa, certo? Toda murcha, toda com a... não é lisa. E vamos botar o Rzinho para lisa. Semente lisa, tá? Então, o que que eu tenho aqui, certo? Eu tenho duas características, gente. Eu tenho uma característica da cor da semente e tenho uma característica da forma da semente. Eu tô trabalhando com duas características independentes. Então, a cor é independente da forma, tá? E as duas vão ser transmitidas aos gametas simultaneamente, ao mesmo tempo. É isso que ele quer saber. Agora, veja aqui, ó. Segundo a lei de Mendel, eu tenho aqui, ó, um par de cromossomos homólogos, sendo um do papai e um da mamãe. Tem um outro par aqui, certo? Sendo um do papai e da mamãe, tem um outro par aqui e tem um outro par aqui, certo? Eu tenho 4 pares, certo? Veja que cada gene, eu tenho um genezinho bem aqui, ó, o Vzão, certo? Eu tenho um gene que é chamado alelo. Tem um outro alelo bem aqui. Veja que os alelos ou os genes estão em cromossomos homólogos diferentes, certo? Então, a segunda lei de Mendel, esses genes, eles têm que estar em cromossomos diferentes. Só eles estando em cromossomos diferentes é que vai haver a combinação e formar gametas. Então, por exemplo, aqui, ó, durante a formação dos gametas, né, que foi que aconteceu? Veio um gene do Rzinho, tá aqui ele, ó, né? Veio esse genezinho aqui, ó, e veio o Vzinho. Cadê o Vzinho? Acho que é esse aqui mesmo, esse e esse. Então, eles veio pra cá, ó, por acaso, certo? Aí, esse outro aqui, ó, veio o quê? Veio o Rzinho, tá aqui o gene, ó, e veio o Vzão, tá aqui ele. Então, eles se juntaram aqui, eles se combinaram ao acaso, certo? Então, isso é segunda lei de Mendel. Só que muita gente confunde com linkagem. Veja aqui, ó, presta atenção como ele é diferente. Eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos, certo? Um do pai e outro da mãe. Veja que o Vzão está relacionado à cor e o Rzão está relacionado à forma. Ou seja, eu tenho duas características no mesmo cromossomo, certo? Então, quando esse cromossomo ele for pro gameta, as duas características vão juntas. Então, desse jeito, eu não vou ter muitas combinações. E isso não é segunda lei de Mendel. Por quê? Porque segunda lei de Mendel diz que as duas características, elas são independentes, certo? Se eu mandar esse cromossomo que ia ter as duas características, o cromossomo não vai só pela metade, ele vai inteiro. Então, se eu levar esse cromossomo aqui, todinho, pra cá, vai haver uma dependência. Eu vou ter que levar o cromossomo com as duas características. Então, não vai ser independente, vai ser dependente. A cor vai depender da forma, as duas vão estar no mesmo cromossomo e vão ser enviadas juntas. Então, aí não se encaixa a segunda lei de Mendel, certo? Então, a segunda lei de Mendel, o que é preciso? O que é necessário? É necessário os genes estar em cromossomos homólogos diferentes para, na hora da formação dos gametas, eles se combinarem e formarem combinações diferentes, certo? Como eu formei aqui, ó, Rzão, Vzinho, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho, certo? Então, isso é segunda lei de Mendel. Bom, agora vamos aqui, como foi que ele fez, né?
utilizaremos, né, a cor e o formato das ervilhas. A cor da semente pode ser amarelo ou verde, e seu formato pode ser liso ou rugoso, que a gente estava trabalhando nesse instante. A cor amarela seja representada pelo vezão, já que o amarelo é dominante, e o verde pela cor vezinha. Já o formato liso pode ser representado pelo Rzão. Então, o liso é Rzão, ó, e o rugoso é o Rzinho. A cor amarela é dominante sobre a cor verde, o formato liso é dominante sobre o formato rugoso. Com base nessas informações, Mendel realizou o cruzamento de duas variedades puras, viu? Duas variedades, duas características. Um indivíduo amarelo e liso, então ele pegou amarelo, gente, ó, geração pura, igual fez primeira lei de Mendel. Ele pegou amarelo puro e pegou liso puro, certo? Cruzou verde puro e Rzinho, rugoso puro. Quando ele cruzou as duas variedades, do mesmo jeito da primeira lei de Mendel, gente, não tem erro. Quando ele cruzou, deu o quê? Deu 100% híbrido. Aliás, dihíbrido. Por que di? Porque foi duas características. Não foi só uma, então é chamado dihíbrido. Certo? Então formou um amarelo híbrido, 100% de amarelo híbrido, porque para ser verde tem que ser vez em vezinho, e deu 100% liso heterozigoto, certo? Aí ele fez o cruzamento, certo? Ele cruzou essas duas variedades, ó. Ele cruzou o Vzão com o Rzão. Por quê? Porque o V é relacionado à cor, o Rzão é relacionado à forma. Aí, Vzão, Rzão, tá aqui ele, ó, certo? Aí cruzou, ó, presta atenção, Vzão, Rzinho, tá aqui, ó, Vzão, Rzinho, tá acompanhando no quadro? Agora pegou de baixo, ó, Vzinho, Rzão, ó, tá aqui, ó, Vzinho, Rzão. Tia, tá errado, porque o Vzinho, ele é recessivo, o Rzão é dominante. Então, o Rzão tem que vir na frente, negativo. Lembre-se que aqui eu tô trabalhando com duas características diferentes. Elas são independentes da outra, elas não dependem uma da outra. Então, se elas são independentes, o Vzinho pode vir na frente. Não importa. Porque o Vzinho tá relacionado à cor e o Rzão tá relacionado à forma. Ok? E continuamos. Vzinho, Rzinho, ó. Vzinho, Rzinho. Eu coloquei os 4 genótipos no quadro vertical e vou colocar os mesmos na horizontal, tá? Quando eu fizer isso, eu vou só cruzando aqui, ó. Ó, Vzão, Vzão, juntei, ó, Vzão, Vzão. Rzão, Rzão, ó, Rzão, Rzão. Que foi que deu? Deu amarelo e liso. Aqui deu o que, ó? Se eu cruzar Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, deu o que? Amarelo e liso. Liso heterozigoto. Bem aqui, ó. Ó, aqui eu já faço com na mesma lei de Mendel, ó. Vzão, Vzinho, bota Vzão na frente e o Vzinho. Por quê? Porque Vzão, Vzinho está relacionada à cor. Então, ó, Vzão, Vzinho é amarelo. Rzão, Rzão é liso. Aqui, ó, Vzão, Vzinho, ó. Rzão, Rzinho. Isso aqui é o quê? É amarelo. Amarelo o quê? Liso. Por que que é liso, tia? Porque o Rzão é dominante, né? Então, ele domina sobre o Rzinho pequeno. Aqui dá o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Aqui é o quê? Amarelo. E liso também. Aqui, ó, olha aqui, ó, gente, ó. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Então, Vzão é o quê? Amarelo. Rzinho é o quê? Rugoso. Então, rugoso. Olha, apareceu um rugoso aqui. Aqui, ó, Vzão, Vzinho é o quê? Amarelo. Rzão, Rzinho é o quê? Liso. Vzão, Vzinho é o quê? Amarelo. Rzinho, Rzinho é o quê? Rugoso. Rzinho, Rzinho é rugoso. Aqui, ó, Vzão, Vzinho é o quê? Amarelo.
Rzão é o quê? Liso. Vzão é o quê? Amarelo. Rzinho é o quê? Liso. Vzinho é o quê? Verde. Né? Rzão é o quê? Liso. Porque liso é dominante, né? Então, para ser dominante, basta um R. Vzinho é o quê? Verde. Rzão é o quê? Liso. Aqui, ó. Vzão é o quê? Amarelo. Tem um Vzão na frente. Vzão é o quê? Dominante, né? Então, é amarelo. Rzão é o quê? Liso. Vzão é o quê? Amarelo. Rzinho é o quê? Rugoso. Vzinho é o quê? Verde. Rzão é o quê? Liso. Vzinho é o quê? Verde. Rzinho é o quê? Rugoso. Então, a proporção aqui é de quê, ó? Eu tenho 9. 9 o quê, tia? Não entendi esse 9 aqui, ó. Vamos lá. Quantos amarelo? Amarelo liso eu tenho. Vamos lá. Ó, amarelo liso. Deixa eu pegar aqui outra cor. Eu vou pegar aqui o verde. Azul, quer dizer. Azul. Cadê o bichinho? Ixi, perdi o bichinho. Pera ainda. Pronto. Ó, eu tenho um amarelo liso aqui. 2 amarelo liso. 3 amarelo liso. 4 amarelo liso. 5 amarelo liso. 6 amarelo liso. 7 amarelo liso. 8 amarelo liso. 9 amarelo liso. Pronto. Eu tive 9 amarelo liso. Quer dizer que amarelo liso são dominantes. Todos dominantes, né? Agora 3. Esse 3 aqui tá relacionado a quê, tia? O 3 tá relacionado... Deixa eu mudar de cor. Lilás. O 3 tá relacionado aqui, ó. Eu tenho amarelo rugoso, 1. Amarelo rugoso, 2. Amarelo rugoso, 3. Então, amarelo rugoso, eu tenho 3. E esse outro 3 aqui, tia, tá relacionado com o quê? Vamos lá. Verde. Tá relacionado, ó, verde liso, 1. Verde liso, 2. Verde liso, 3. Então, 3 verde liso. E aí, sobrou 1, não foi? 1zinho. É de que, tia? Tá aqui, ó. Totalmente recessivo. Verde rugoso. Tá aqui, ó. Bem no final. Totalmente liso. Verdinho e rugoso. Ok. Então, é isso aí, segunda lei de Mendel. Agora vamos para as atividades propostas, né? Deixa eu ver só que hora é. 18 minutos. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente faz, como é que a gente trabalha as questões de segunda lei de Mendel. Tá? Deixa eu mudar aqui. Pronto. Na espécie humana, existem várias características cuja herança provém de um par de alelos em relação de dominância completa. Ó, no lobo da orelha, o alelo dominante é responsável pelo lobo solto. Ou seja, a orelha, gente, a orelha da gente, tem algumas pessoas que tem uma parte da orelha onde fica o brinco mais solto e outros mais preso à pele, certo? Então, o que que aqui tá dizendo? Tá dizendo que o lóbulo da orelha solta, orelha, pronto, orelha solta, solto. O alelo é dominante,
certo? Então, eu vou botar aqui, vou usar a letra A. Por que você colocou um A e um tracinho? Porque eu não sei que tipo de dominância é, se ela é completa ou é heterozigota. Então, orelha solta. E o alelo recessivo pelo lobo da orelha preso. Então, orelha, eu coloco todas as informações, certo? Pra mim facilita. Orelha presa. Então, orelha presa tá dizendo que é recessivo, né? Então, eu vou colocar azinho, azinho. Porque recessivo é os dois alelos pequenininhos, pronto, tá? Então, preso é azinho, azinho. Isso é para uma característica da orelha, né? Agora, lá vai, ó, mais. A capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelos, situado em outros cromossomos, viu? Em outros cromossomos, né? Onde o alelo dominante determina essa capacidade. Então, ó, a capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelo em outros cromossomos, onde o alelo dominante determina a capacidade. Ou seja, o alelo dominante é de enrolar a língua. Você tem que prestar atenção, você tem que ler 1, 2, 3 vezes para entender. Porque o maior problema de genética não é saber fazer o cruzamento, é interpretar. Então, aqui tá dizendo, né? Opa. Então, vamos lá. Enrolar a língua. Enrolar a língua, ela é dominante. Eu vou usar a letra B, porque se eu usar A também, ninguém vai entender nada, né? Então, ela é dominante. Então, eu coloquei Bzão traço. Por quê? Porque eu não sei que tipo de dominância é. Se é homozigoto ou se é heterozigoto. Então, eu coloco o traço. Enrolar a língua. Então, se enrolar a língua é dominante, isso quer dizer o quê? Que não enrolar, quem não enrola a língua é recessiva. Não é verdade? Então, se é recessiva, eu vou colocar Bzinho, Bzinho. Pronto. Eu tô aqui com duas características, segundo a lei de Mendel. Eu tô trabalhando a característica da orelha e a característica da língua, tá bom? Agora, vamos lá para a pergunta. A probabilidade de nascer um descendente... Olha, vamos lá, colocar aqui o que a questão tá pedindo. A probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso. Gente, o lobo da orelha preso é o quê? Azinho, azinho. E a capacidade de enrolar a língua. Pronto, enrolar a língua é o quê? Bzão. Não é? Pronto. Ele quer isso aqui, gente. Ele quer a probabilidade desse genótipo aqui. Certo? Agora, veja aqui. Enrolar a língua. De um casal onde ambos são heterozigoto para as duas características. Vamos lá. Como é que é o casal? Aqui o casal. O casal é heterozigoto. Então, ó. Papai tem essa característica. Azão, azinho, bezão, bezinho. Porque os dois têm a característica heterozigoto, ó. Né? Isso aqui é só do papai. E cadê a mamãe? Tá aqui a mamãe, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Certo? Ó, onde o casal pai e mãe são heterozigoto, né? Para as duas características. Então, heterozigoto para a orelha, heterozigoto para a língua. Heterozigoto para a orelha, heterozigoto para a língua. Pai e mãe é do mesmo jeito. Pronto. Ok. E agora? Esse foi o primeiro passo, foi esse, né? Colocar todas as informações. E aqui foi o segundo passo. E agora, tia, o que a gente faz? Bom, segundo a primeira lei de Mendel, o que diz? O pai tem essa característica, né, da orelha. Quando ele vai formar o gametinha dele, ou seja, o espermatozoide, só vai 50% dos cromossomos, não vai todos, não é verdade?
Então, o pai doa 50%, a mãe doa 50%. Então, 50% da característica de orelha, né? Se tem 2 genótipos aqui, eu vou mandar somente um, que é 50%. Então, exemplo, eu vou mandar o azão. E a mãe também só vai mandar 50% pro óvulo, né? Então, exemplo, ela vai mandar o azinho. Sempre botem eles heterozigoto. Sempre. Nunca repita azão, azão ou azim, azim. É aleatório, realmente. É aleatório que o corpo seleciona quais são os genótipos, né? Eles podem, o corpo pode muito bem mandar um azim, mas aqui na genética você sempre faz, bota eles heterozigoto. Não tem erro, tá bom? Não tem erro. E agora eu vou escolher um da característica de enrolar. Vou escolher o Bzão e da mulher eu vou escolher o Bzinho. Sabemos que na realidade não é bem assim, mas sempre faça desse jeito. Deixe eles assim, sempre heterozigoto, ok? Agora, o que você faz? Você cruza a característica da orelha com enrolar. Ó, azão, Bzão. Azão, Bzão. Agora, ó, azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Agora, olha, ó, azim, Bzão. Azim, Bzão. E agora, olha, ó, azim, Bzinho. Ou seja, gente, eu cruzei a característica da orelha com a característica da língua. Pronto, eu originei 4 genótipos, tia. E agora, o que eu faço? Eu coloquei aqui e agora eu vou colocar aqui, tá bom? Ó, do mesmo jeito, na horizontal e na vertical. Tá? Azão, Bzinho. Azinho, eu só faço repetir, tá? Do jeito que tá lá. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. E agora, Jacira, o que a gente faz, hein? Agora nós vamos fazer o cruzamento. Olha só, que legal. Azão com azão. Bzão com Bzão. Tá? Agora aqui, ó. Azão com azão. Bzão com Bzinho. Respeitando a regra da primeira lei de Mendel. Letra maiúscula na frente, ó. Azão, azim, Bzão, Bzão. Agora aqui, ó. Azão, azim, Bzão, Bzinho. Agora aqui, ó, azão, azão, Bzão, Bzinho. Agora aqui, azão, azão, Bzinho, Bzinho. Azão, azim, Bzão, Bzinho. Aqui agora, ó. Azão, azim, Bzinho, Bzinho. Aqui, ó. Azão, azim, Bzão, Bzão. Azão, azim, Bzão, Bzinho. Ai, cansei. Azim, azim, Bzão, Bzão. Azim, azim, Bzão, Bzinho. Azão, azim, Bzão, Bzinho. Azão, azim, Bzinho, Bzinho. Azim, azim, Bzão, Bzinho.
Azim, azim, bezim, bezim. Ufa! Ai, terminou, tia, graças a Deus. Sim, e agora? O que a questão tá pedindo? Tá pedindo, certo? A capacidade, qual a probabilidade de nascer descendentes com a orelha preso, azim, azim, e capacidade de enrolar a língua, bezão. Não interessa o outro. Então, vamos lá. Deixa eu mudar de cor. Pronto, preto. Bom, azim, azim, eu tenho esse aqui, certo? É azim, azim, bezão, bezão. Pode ser, tia? Pode. Por que não pode? O bezão pode ser, né? Ou puro ou heterozigoto. Aqui, na questão, não falava que tipo de enrolar era. Se era homozigoto ou heterozigoto. Então, quando não explica o que é, você sempre bota o bezão e o traço. Por quê? Porque tanto pode ser bezão, bezão, como pode ser bezão, bezinho. Não importa, tá certo? Então, veja aqui, eu também tenho outro aqui, azim, azim, bezão, bezinho. Entra, Jacira? Entra sim, por que não? Tem um outro azinho aqui, tio, azim, azim, bezão, bezinho. Entra? Com certeza entra. E esse aqui entra? Não, por quê? Porque aqui é bezinho, bezinho. Então, tem que ter pelo menos um bezão, tá certo? Então, se eu olhar os outros, nenhum mais aparece azim, azim. Resumindo, quanto que eu vou ter, tia, de azim, azim, ou seja, orelha presa, com capacidade de enrolar a língua? Eu tenho 3, gente. 3 por quanto? O quadro tem quantos genótipos, gente? 16. Então, a resposta é 3 por 16. Resposta aqui, letra D. Ok? Deixa eu ver aqui, 32 minutos. Só que eu vou explicar outra maneira mais fácil de você fazer, tá? Bem mais fácil. E aí, se você quiser fazer por ela, você se sinta à vontade de fazer por ela, tá? Eu vou explicar as duas formas. Essa, tá? E a outra forma. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, Pera ainda. Só um momento, gente. F5. Pronto. Vamos aqui. Eu vou explicar a outra forma de como eu fiz, tá bom? Deixa eu colocar a caneta. Só dá tempo de fazer uma questão, né? As outras vocês vão tentar, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam. Vamos lá. O lobo da orelha, né? Orelha é solto, é dominante. Que eu usei a letra A, não foi? E a orelha presa é recessiva, que é azim, azim. Ok. Enrolar a língua é dominante, né? Que eu usei a letra B. E não enrolar é bezinho, bezinho. Ok. Ele quer a probabilidade de uma orelha preso, né? Ou seja, o que ele quer na questão? Um azim, e a capacidade de enrolar a língua, bezão, traço. Pronto, muito bem. Ele quer isso. Vamos lá. Outra forma de você fazer isso aí, certo? Sendo que os pais são heterozigotos, então vamos lá. Papai é o quê? Azão, azim, bezão, bezinho, porque eles são heterozigotos para as duas características. Isso aí é o papai. Vamos lá para a mamãe. A mamãe é como? Azão, azim, bezão, bezinho. Então, primeira coisa que eu fiz, que foi colocar todas as informações na folha.
Segundo, o que foi que eu fiz? Eu coloquei as informações que tá pedindo, né? Eu coloquei o papai aqui, tá? E coloquei a mamãe, as informações, as características dela, certo? E agora, tia, o que é que eu faço? Eu faço, gente, como se fosse 2 primeiras leis de Mendel, que também dá muito certo e é menos trabalhoso, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar a característica, certo? Da orelha do papai e da mamãe. Então, aqui, ó, a orelha do papai versus a orelha da mamãe. E cruzo. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Desculpa a letra que eu já tô cansada. E azinho, azinho. Pronto, foi isso que deu, certo? Agora, eu vou pegar a característica de enrolar a língua do papai e da mamãe. Vamos mudar de cor. Esse aqui é legal? Deixa eu ver. Tô nem vendo. Vamos aqui, ó. Bezão, bezinho do papai. E vamos pegar o bezão, bezinho da mamãe. Aí vou cruzar, ó. Bezão, bezão. Ó. Bezão, bezinho. Ó. Bezinho, bezão, que é bezão, bezinho, vem na frente, né? Que estamos falando só de uma característica. E aqui, ó. Bezinho, bezinho. Pronto. Pronto, terminei. Agora, vamos lá. Qual é a característica que ele quer? Deixa eu mudar aqui de cor. Vamos aqui, ó. Lilás. Ó, ele quer, certo? Orelha preso, azinho, azinho. Quantos azinho, azinho aqui eu tenho, gente, ó? Alelo, azinho, azinho, para quantos? Para 4. Aí vou multiplicar pela essa outra característica. Gente, aqui ele tá querendo o quê? Bezão, ou seja, capacidade de enrolar a língua. Como ele não fala que tipo de enrolar a língua é, se ele é dominante ou ele é heterozigoto, não importa, pode ser qualquer um, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um bezão aqui, não importa o outro, eu tenho um bezão aqui, não importa o outro, eu tenho um bezão aqui, não importa o outro. Então, eu tenho 3. 3 por quanto genótipo? 4. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Deu a mesma resposta que aquele quadro gigante deu. Pronto, 3 por 16. É muito melhor você fazer desse jeito, que é menos cansativo e mais fácil, tá bom? Então, já estamos aqui com 38 minutos, falta só 2 minutos, né, para terminar a nossa aula. E aí vocês vão ficar com as outras atividades, né? Nas próximas aulas eu faço a correção, tá? Porque genética é assim mesmo, né? A gente vai copiando e vai perdendo muito tempo, né? Mas qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e tentem fazer. Leia, releia, volte novamente, tá? Qualquer dúvida eu estarei aqui. Tchau, tchau. Beijo.